Round 6 pode ter acabado por enquanto. Só que alguns fãs na internet já criaram algumas teorias que mudam completamente o final da série. Como, por exemplo, aquela teoria bizarra que diz que o Will Nan-oh e o Ji-Hoon-san são pai e filho. E que o Will Nan-oh, o jogador número 1, criou os jogos de Round 6 para reencontrar o filho dele, já que o Ji-Hoon-san não tem pai. Pois é, nós vamos comentar sobre essa teoria. E comentar também sobre a teoria que diz que a Sai Byo-kan, que teve a sua garganta cortada em Round 6, pode estar viva. Eu sei que é loucura, mas até que faz um pouco de sentido. Sem contar algumas outras teorias que dizem que o Ali pode estar vivo, ou que o padrasto é o homem verdadeiro por trás dos jogos. Tem um monte de teoria louca, um monte de teoria legal, né? Que é importante eu já falar aqui que não fui eu que criei essas teorias, tá? Então se você disser não faz sentido e quiser me xingar, não fui eu que criei, tá? Só tô comentando sobre elas, então fique calmo, porque tem muita coisa aqui que eu achei que faz sentido e por isso que eu estou gravando esse vídeo. Pra comentar sobre as teorias mais loucas de Round 6 que mudam tudo que a gente sabe sobre a série. Lembrando também que eu tenho um Instagram e por lá eu entrevistei a Sai Byo-kan, a atriz da Sai Byo-kan. Pois é, eu acho que ela não gostou muito do papo que a gente teve, mas eu entrevistei ela, então me segue no meu Instagram, tá bom? Vai lá no vídeo, me diz o que você acha, o meu Instagram tá aqui na descrição. Conto com seu like pra apoiar no compartilhamento desse vídeo e bora conferir aqui no Projeto Corneta mais algumas teorias com muita batatice frita. Will Nan-oh é pai de Ji-Hoon-san. Essa é com certeza a teoria mais famosa de Round 6. E não é à toa, né? Não é à toa porque ela realmente parece que não é uma teoria, parece que é verdade. Acontece que alguns fãs começaram a perceber alguns detalhes que poderiam comprovar que o Will Nan-oh é pai do Ji-Hoon-san. O jogador número 1 é pai do jogador número 456. A começar por esse detalhe aí, né? Os números. Enquanto um deles é o jogador número 1, o outro é o jogador 456. Claro que tem aquela ideia de representar que os dois são opostos, enquanto um deles é o jogador número 1 e o outro é o 456, né, que acredita muito mais na humanidade, enquanto o outro não acredita. A galera começou a perceber que isso na verdade também é um easter egg, mostrando que eles são pai e filhos opostos. Mas a teoria vai ficando mais interessante, cara. Quem pensou nisso aí na realidade é um gênio, porque desde o começo da série, o Will Nan-oh parece querer ajudar o Ji-Hoon-san a qualquer custo. Primeiro vamos pegar aqui a prova da colmeia. Lembra que o Ji-Hoon descobre aquela técnica de lamber o doce e ele consegue soltar? Eu tenho certeza que se o Ji-Hoon não tivesse descoberto isso, o Will Nan-oh iria ajudar ele. Ele tava querendo ajudar ele em todos os momentos. Ajudou na prova das cordas lá do cabo de guerra. E ele principalmente ajudou na prova das bolinhas de gude, cara. Por quê? Ele vai deixar o Ji-Hoon-san ganhar, só passar a perna nele. A gente sabe, né, depois que ele estava fingindo isso. Ele queria que o Ji-Hoon-san ganhasse. Porque o Ji-Hoon lembra muito o filho dele. Ele inclusive fala isso. Claro que eu sei que tem aquela ideia de que não, mas é que na prova da bolinha de gude, se ele não saísse, ele ia morrer na próxima prova. Já que a próxima prova era a prova dos vidros da ponte. Mas o cara é o criador do jogo, ele sabe qual que é o certo e qual que não, né? Eu acho que ele queria que o Ji-Hoon ganhasse. Tanto que tem um momento que o Ji-Hoon-san vai pegar leite, né, na fila, e o Will Nan-oh fala que ele lembra muito seu filho, né? Principalmente porque ele parecia apanhar do pai quando era pequeno. E o Ji-Hoon pergunta por quê, né? Por que lembra? Daí ele fala, porque o meu filho era igual a você. Ele fala isso, né? E é das palavras dele. Aposto que você apanhava do seu pai o tempo todo quando era criança. Como é que o senhor sabe? Porque o meu filho era igualzinho a você. E esse plot seria interessante porque se a gente observar bem, o Ji-Hoon-san ele vive com a mãe dele, ele não tem pai, é sustentado pela mãe e ele é pobre. Assim como o Will Nan-oh era quando ele era menor. Tanto que os dois lembram daquele espaço, daquela vila na prova de número 4, como um lugar de infância. Vai ver o lugar de infância do Will Nan-oh foi o lugar de infância do Ji-Hoon-san. Mas a gente não sabe o que rolou, porque não é explicado o que aconteceu com o pai do Ji-Hoon. Vai ver, ele nem conheceu o pai. Mas fato é que o Will Nan-oh não tem nem mulher e nem filho. E não é explicado se eles morreram, se ele foi deixado por eles. Não explica. Só sabemos que Ji-Hoon não tem pai e Will Nan-oh não tem mulher e filho. Coincidência? Acho que não. Coincidência? Acho que não. E no final, antes do Will Nan-oh deixar as provas de Round 6, ele diz pro Ji-Hoon o seu nome verdadeiro. Por quê? Por que ele faz questão de falar pro Ji-Hoon o nome verdadeiro dele?
Vai ver porque ele queria que o Ji-hoon procurasse saber mais sobre Il Nan-oh e descobrisse que ele era o seu pai na vida real. E olha que aí faz sentido. E eu acredito tanto nessa teoria que, na minha visão, ele fez esses jogos para reencontrar o filho dele e para dar a fortuna, né, essa fortuna de 45 bilhões de wons, pro filho dele. Como se o filho dele tivesse conquistado aquilo. Porque como ele sempre foi um pai ausente e ele já ia morrer, ele desejou dar a sua fortuna para o seu filho. E aí, fica no ar. Será que essa teoria é verdade ou não? Eu não sei, eu acredito. Não sei se você acredita, mas pra mim faz sentido. Sae-byo-kan está viva. Sae-byo-kan se tornou a personagem mais amada de Round 6, né? A atriz ganhou milhares de seguidores no Instagram e todo mundo ficou pistolaço quando ela morreu. Infelizmente, ela foi morta por causa de um acidente. Talvez se aquele acidente na prova de vidro, né, que o vidro cravou perto do abdômen dela, não tivesse acontecido, a personagem teria mais chances, né? Mais chances de se defender, já que logo depois dessa prova ela tá enfraquecida, né? Ela não consegue nem comer e ela só quer voltar para casa, mas ela acaba sendo atacada pelo Sang-woo, que corta a garganta da menina. Então ela é dada como morta. E aí nós perdemos uma das personagens mais queridas de Round 6. Mas temos uma teoria que diz que na verdade a Sae-byo-kan pode estar viva. Alguns fãs começaram a observar a cena e analisar que na verdade ela não tá morta, que não faz sentido ela ter morrido. E mesmo que improvável, é possível só. Vamos botar uma média aqui de 40% a 50%, né? Pra dar esperança pros fãs. Isso porque alguns fãs apontaram que todos os jogadores no Round 6, quando morriam, eram anunciados por uma voz, né? Só que na vez da Sae-byo-kan, não é anunciado isso. Você não escuta nenhuma voz falando que ela morreu. Mas aí uma outra galera começou a explicar que isso na verdade não aconteceu porque o Ji-hoon, né, está vivendo um momento muito tenso, então a música tá muito alta e a gente vê tudo em câmera lenta. Então não dá pra ouvir ela falando, mas segundo esses fãs ela falou. É por isso que apareceram os guardas. Porém, a gente também não viu a foto dela sumir do telão. Uma outra possibilidade. Só que mesmo com esse argumento, algumas outras pessoas acreditam que ela ainda possa estar viva. Porque na realidade, ela foi levada para aquele crematório lá, onde os corpos são queimados, ainda viva. Isso na verdade foi uma estratégia dela. Ela queria muito voltar para casa, tanto que ela fala que ela quer só voltar para casa. Parece que ela não quer mais jogar Round 6. Então sim, ela realmente teve a garganta cortada, só que ela não morreu. Ela foi levada, né, até esse crematório e como ela tava com uma faca junto com ela, por causa da última janta, ela pegou e saiu desse caixão, matou os guardas e conseguiu fugir, que é uma coisa que a gente só iria descobrir numa segunda temporada. E até que faria um pouco de sentido. Até porque a Sae-byo-kan se mostrou uma personagem muito inteligente desde a primeira vez que ela apareceu. E talvez usar essa tática de se fingir de morta, porque já teve outros personagens que foram levados para esse crematório ainda vivos, pode ter sido uma ideia que ela teve de conseguir se livrar do game e conseguir voltar para casa. Agora, se é real, eu não faço ideia, né? Improvável, como eu falei, mas não impossível, porque nada é impossível enquanto não vemos o corpo, as cinzas do corpo ali, né? As cartas azul e vermelha têm um segredo. Uma outra teoria dos fãs, que é um tanto quanto interessante, é que aquele game do tapa na cara, onde você tem que selecionar um objeto, né, uma carta, para jogar com aquele vendedor, na realidade definem quem você vai ser nos jogos, né, nos jogos do Round 6. E no jogo que ele joga contra o Ji-hoon-san, a gente vê que ele escolheu a carta azul, né, para jogar contra ele. Então alguns fãs começaram a se perguntar, mas e se o Ji-hoon tivesse escolhido a carta vermelha? Será que ele entraria no jogo como um jogador? Ou será que ele seria um soldado? E por conta disso, muitas pessoas começaram a presumir que na verdade a carta vermelha, se você escolhe a carta vermelha, quer dizer que você vai entrar no jogo como soldado e não como jogador. E duas coisas poderiam comprovar que a escolha da carta define quem você vai ser. Primeiro, porque quando mostra no telão os outros jogadores selecionados, todos eles escolhem a carta azul, mas só um a gente consegue ver com a carta vermelha. A gente não sabe quem que é aquele cara, então a gente não sabe se ele realmente virou um jogador. Mas todos os jogadores selecionaram a carta azul. E no fim, no último episódio, a gente vê que o Ji-hoon observa um outro cara jogando com esse vendedor de novo e escolhendo a carta azul. Quer dizer então que aquele cara seria selecionado para os jogos. E essa teoria faz sentido pelo seguinte fato de que quem que seleciona
né, os soldados? Quem que nivela eles? Porque, claro, a gente sabe que os soldados lá de dentro, eles são nivelados entre quadrado, triângulo e bolinha. Do círculo, eles são muito inferiores, eles não podem se dirigir a ninguém, eles só fazem o que os outros mandam e eles têm que, de alguma maneira, serem selecionados pra estar ali. Então a galera começou a especular de que se você seleciona o cartão vermelho, você vai receber um outro cartãozinho desse vendedor que vai te recrutar pra você ser um soldado. Você também vai receber dinheiro pra estar lá, só que você não arrisca a sua vida como os jogadores. Isso faz sentido, porque é tudo um jogo, né? É tudo uma questão de sorte. Então talvez se o Ji-Hoo-San tivesse selecionado o cartão vermelho, ele entraria no jogo como um soldado círculo, né? Como um soldado amador. E aí ele iria aprimorando isso e iria ganhando dinheiro. Ou também pode ser que isso não signifique nada, né? Pode ser que na verdade essa carta vermelha e azul seja uma referência à Matrix, onde uma te liberta e a outra te aprisiona. Eu acredito em partes nessa teoria aí. O padrasto é o homem por trás dos jogos. Essa é uma outra teoria bem interessante, né? A galera tá criativa, cara. Que eu acredito que pode explodir a sua cabeça. Porque é o seguinte, a gente sabe que o Will Nan-oh é o homem por trás dos jogos, né? Ele que criou ali o Round 6 e todo o esquema. Só que ele morreu. No final da temporada ele morre. Consequentemente, alguém vai ter que assumir a posição dele, correto? Sim, alguém vai assumir a posição dele porque os jogos continuaram. É o entretenimento dos ricos, cara. O esquema vai continuar. É muito dinheiro envolvido, não pode parar. Então alguém vai ter que assumir a posição do Will Nan-oh. Então uma teoria surgiu na internet que conectaria um personagem que a gente conhece, que é o padrasto da filha do Ji-Hoo-San. Esse homem, esse padrasto, na verdade seria o cara por trás dos jogos agora. Ele que comandaria os jogos. E veja bem por quê. Acontece que no telefone, o frontman, ele tá falando com alguém em inglês, mas não é com o Will Nan-oh. E também não é com os VIPs, é alguém que tá mandando ali. E lembra que tem um momento da série em que a filha do Ji-Hoon fala que eles vão se mudar pra América? Então, e se na realidade o frontman tá falando em inglês com o padrasto da menininha? Faria sentido, sabe por quê? Porque daí nós entramos em uma outra teoria. Uma outra teoria que complementaria essa. Os jogos existem em outros países. Aparentemente, os jogos não existem só na Coreia do Sul. Eles são um esquema mundial. Eles estão acontecendo em todos os lugares do mundo. E possivelmente o padrasto tá levando a filha do Ji-Hoo-San pra América, significaria que ele seria o cara por trás dos jogos na América, né? Ele comandaria lá. E é por isso que ele fala em inglês. Mas não é somente isso que comprovaria que os jogos estão rolando ao redor do mundo. Tem um outro fato, uma outra questão, que rola quando os VIPs desembarcam na Coreia. Se você observar bem, se você escutar, esses VIPs, eles parecem ter sotaque. Eles não parecem ser dos Estados Unidos, de fato. Então talvez eles sejam só homens de outros lugares do mundo que estão falando inglês porque é a língua universal. Em nenhum momento eles são chamados de americanos, eles são chamados de VIPs. E se esses caras, na verdade, vierem de outros lugares do mundo e acompanharem os jogos de outros lugares do mundo? Tanto que tem uma hora que ele fala que os jogos da Coreia esse ano estão excelentes, são os melhores. A gente não sabe se ele está se referindo aos jogos desse ano, especificamente, né? Esse ano tá muito bom. Ou se o da Coreia do Sul está melhor do que de todos os outros lugares. Porque se tem pessoa assistindo, tem dinheiro rodando. Será que eles não fazem outras edições em outros países também? Não sei, né? Mas alguém tem que estar por trás disso. Eu gosto da teoria, mas eu também acredito que eles estavam se referindo aos jogos dos outros anos. Ali está vivo. Além da Sae-byo-kan, a grande esperança dos fãs de Round 6 é que o Ali também esteja vivo. Porque, querendo ou não, ele foi o personagem mais injustiçado dessa série. O coitado salvou todo mundo, né? Confiou em todo mundo e foi um otário, mano. Morreu porque ele foi otário. Me desculpa, eu gosto do Ali, mano, mas foi burro. Coitado, cara, inocente demais, confiou nas pessoas. Acontece que na prova número 4, o Ali jogou com o Sang-woo, e o Sang-woo, como estava perdendo, ele na realidade enganou o Ali e fez com que o cara procurasse pessoas que poderiam sobreviver na prova. Enquanto isso, ele roubou as bolinhas de gude do Ali e fez ele morrer. Porém, os fãs começaram a usar como argumento aquela velha história. Aquela velha história que dizia que o seguinte: eu não vi o corpo, só ouvimos o tiro. Não vi nem o corpo ali, eu não vi. Porque o mesmo aconteceu com o Will Nan-oh, a gente só ouviu o tiro e acabou, né? E no final ele estava vivo. Será que o mesmo acontece com o Ali, então? Na realidade, no episódio seguinte, a gente realmente consegue ver o corpo do Ali.
Esse dá pra ver, né? A gente consegue ver que ele tá morto mesmo. Mas ainda assim, mesmo que ele esteja com uma bala enfiada no cérebro dele, alguns fãs acreditam que ele pode ser a exceção, né, das pessoas que conseguem sobreviver com um tiro na cabeça. É porque eles acham uma injustiça o que aconteceu com esse personagem. Eles acreditam que ele foi para aquele crematório vivo, né? E lá eles tentaram ajudar ele, tentaram ressuscitar ele. Por que eu não faço ideia? É porque fã acredita, né? Fã não perde a esperança e tá certo. Mas não tem muitos argumentos que possam comprovar que ele está vivo. Mas né, não, vamos ajudar o fã, né? Tá vivo, sim. Confia. Fonte, confia. Fontes, confia. Eles matam os vencedores de Round 6. Lembram que no fim da temporada, depois do Ji-hoon ter superado todo esse trauma aí do Round 6, ele ia visitar a filha dele na América, mas aí quando ele vê o vendedor jogando o jogo lá do tapa na cara com outro cara, ele desiste. E ele vai embora, né? Ele não entra no avião. Antes de desistir do voo, ele liga para esse número para ver se está funcionando, para ver se os jogos vão rolar. E o frontman fala para ele que a melhor opção era entrar no avião. Para o bem dele, ele deveria entrar naquele avião. Então muitos fãs começaram a presumir que na realidade aquele avião poderia ter uma bomba. Poderiam querer matar o Ji-hoon-san pelo fato dele ser um vencedor, que pro Round 6 ter vencedores é perigoso. Alguns fãs acreditam que eles matam os vencedores, até mesmo porque agora o Ji-hoon-san está contra os jogos. E aí outras pessoas acreditam que o frontman, né, como ele foi o vencedor da edição de 2015, ele não tá mandando o Ji-hoon entrar no avião, ele tá obrigando ele, sabe, tipo, pro próprio bem, porque o frontman é um vencedor e ele tá ali naquela posição de comando porque ele foi ameaçado. A galera do Round 6 deve ter ameaçado ele e ameaçado a família dele, ameaçado de matar. Até porque se você observar, não parece muito que ele quer estar ali. Então ele tá dando um conselho pro Ji-hoon, que o melhor seria ele morrer para poupar a vida da família dele. Até porque agora, se o Ji-hoon vai se voltar contra eles, eles provavelmente podem fazer alguma coisa contra a família do Ji-hoon. Então o que o frontman tava tentando dar é um conselho, que eles provavelmente matam os vencedores. E essa teoria, olha, eu acho que só falta ser comprovada, porque pra mim é bem real. Jun-ho não morreu. Ah, mas daí já virou novela mexicana, né? Não é mais série sul-coreana, é novela do México. Não, mas tá, beleza. Tira as outras teorias dos fãs, né? Que, não, mas Sae Byo-kan não morreu, ali não morreu. Porque esse personagem, o policial, ele é o mais provável de estar vivo de todos. Primeiro porque se a gente observar, ele ficou infiltrado ali, né? O jogo inteiro e ele conseguiu provas. Então ele é o único personagem que tem provas pra dedurar esse esquema. E matar ele seria sacanagem. Mas não só por isso. Quando ele é encurralado pelo frontman, a gente descobre que o frontman é o seu próprio irmão, por quem ele estava buscando ali dentro. E o frontman parece tomar uma decisão que não é pra matar ele. Porque assim, ó, o frontman ele tá ali no comando, né? Ele é o cara, o cabeça daquela parada ali dos soldados. E se ele não matasse esse invasor, todo mundo ia denunciar ele e ele poderia morrer. Então o que que ele faz? Ele atira no próprio irmão num lugar que não é tão vital, no ombro. E o irmão dele cai. Se ele quisesse realmente matar o irmão, assim como ele matou outros soldados, ele teria feito outra coisa, teria dado um tiro na cabeça, teria enforcado, mas não. Ele dá um tiro no ombro. Então pode ser que ele caiu no mar, conseguiu encontrar a costa e sobreviveu. Além de que o frontman falou para os soldados não matarem esse policial. Ele queria ele vivo. Por que ele quer ele vivo? Já parou pra pensar? Porque o frontman possivelmente não quer estar ali. Ele não quer matar o irmão dele. Por isso que ele atirou ali. Então, muito possivelmente, esse homem está vivo. E se tiver uma segunda temporada, a gente vai ver ele. Com certeza. Com certeza. E essas foram as teorias mais interessantes que eu encontrei de Round 6. Se você lembra de mais alguma, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o like, né? Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal para não perder os próximos. E a gente se vê em breve. Tchau.